Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o meu Deus sobre você levante a luz do seu rosto e te dê a paz. E que Ele abra as janelas dos céus e derrame sobre você as suas bênçãos, a sua graça, a sua salvação, o seu amor, o seu perdão. Meu querido, minha querida, muito obrigado por todos vocês que me acompanham no meu canal, Meu Andar com Deus. Estamos na série Mais do Espírito Santo e precisamos analisar alguns textos da Bíblia e muitos deles nós não gostamos porque eles falam diretamente conosco e a sua mensagem parece que ela é um castigo para a gente. Parece que Deus está nos punindo, quando na verdade Deus está nos educando para a salvação. Obrigado pelos likes, obrigado por compartilhar o vídeo, obrigado por se inscrever no canal e obrigado por assistir o vídeo até o final. Deus é contigo. Seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior. Vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai. Santo, és bem-vindo. Santo, Espírito de Deus, enviado para ser meu sustento, Consolador, Libertador. Espírito Santo, vem me abraçar. Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara para ser um adorador. Espírito amigo, enviado por Deus, Consolador, Santo Espírito, ajudador, meu intercessor. Ele sabe orar o que não consigo. Seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior. Vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai.
Espírito Santo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado, pela tua direção e proteção. E neste momento queremos ouvir a tua voz ao abrir da tua palavra. Que o bom Espírito Santo nos ensine, que ele nos ilumine, nos dê a direção para entendimento das tuas regras e de toda a tua vontade para a nossa vida. Acima de tudo, ó Deus, dá-nos um coração submisso, obediente à tua vontade. E, acima de tudo, Senhor, olha para nossas necessidades materiais, físicas, emocionais, espirituais e sociais e supre cada uma delas de acordo com a tua vontade. Fala conosco agora. Perdoa-nos, abençoa-nos, cura-nos, salva-nos, liberta-nos, transforma-nos. Nós oramos, nós te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu querido, o livro de Tessalonicenses falou muito conosco, né? Agora vamos pegar aí Judas. O livro de Judas é um livro pequeno, tem 25 versículos apenas um capítulo. E você pode pegar esse capítulo aqui e encaixar dentro de Tessalonicenses, capítulo 5, versos 14 a 22. Judas também vai falar aqui sobre a questão dos insubmissos, né? Daqueles que estão na igreja, mas são rebeldes, causam problemas. Eu não vou ler todo o texto, os 25 versículos, mas depois você pode fazer uma análise dele aí, tá bem? Mas eu quero aí ler apenas do 17 ao 23. Vamos ler os versículos 17 ao 23. Lógico que ele está falando aí de várias coisas aí. O assunto é os rebeldes na igreja, aqueles que causam problemas na igreja. Líderes que, com as suas pregações, com seus ensinos, com as suas filosofias, levam as pessoas a se desviar da fé e a abandonar o Espírito Santo, a abandonar a Deus. Mas no versículo 17, a gente vai fazer uma análise aí nessa parte final aí do texto, tá bem? Diz assim, olha: vocês, porém, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui a demonstração, olha aqui a exortação, olha aqui o sermão. Meus amados, lembrem-se das palavras. Lembre-se da palavra de Deus, não é? Verso 18. Os quais diziam que no último tempo haveria escarnecedores, insubmissos, pessoas insubmissas na igreja. Pessoas andando segundo suas próprias paixões, seus próprios desejos, dizendo que é cristão, dizendo que é crente e até, quem sabe, se mostrando muito crente. Cuidado, porque a Bíblia fala de pessoas que têm aparência, mas não têm realidade. Cuidado com a aparência do mal, né? E aí ele diz assim, olha, são escarnecedores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões na igreja. E eles não têm o Espírito Santo. Eu falei na mensagem anterior que uma forma de você apagar o Espírito Santo é a insubmissão. Ou seja, você não coloca o seu corpo, a sua vida, no que você crê. Você é uma virgem inércia, porque você diz crer, mas não obedece. Não vive a palavra, não pratica a palavra. Você não se submete ao poder da palavra. E diz o texto aí que esses insubmissos, escarnecedores, que andam segundo suas paixões, eles não se lembram das palavras dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles promovem divisão na igreja. Lembra lá de Tessalonicenses 5, versos 15 e 16? Eles vivem promovendo discórdia na igreja, né? Divisão na igreja. Eles são sensuais, diz o texto aqui, ó. São sensuais, promíscuos.
Essa palavra aqui é dura, é dura. Judas diz que eles são sensuais e eles não têm o Espírito Santo. Em resumo, são insubmissos, não é? Vocês, amados, são diferentes. Edificando a vossa fé na Santíssima, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ora, Paulo fala de viver no Espírito Santo, andar no Espírito Santo e ter comunhão com o Espírito Santo. A gente vai ver na próxima mensagem lá em Filipenses, onde Paulo vai falar sobre essa questão da comunhão com o Espírito Santo. É Filipenses ou é Colossenses? É um dos dois textos que eu vou mostrar para vocês amanhã, tá bom? Ele diz aí no verso 21, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Verso 22, compadecei-vos daqueles que estão em dúvida e salvem-se, e salve-os, arrebatando-os como pelo fogo, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos no temor, detestando até a roupa contaminada pelo corpo. Esse texto é um texto muito duro de Judas, e eu quero analisar com você duas coisas aqui. A questão de Judas é, você tem ou você não tem o Espírito Santo? E como é que eu sei que alguém não tem o Espírito Santo, Renivaldo? O texto deixou muito claro. Primeiro, eles esquecem que a profecia ela se cumpre, que a palavra de Deus ela é verdadeira. Não podemos fugir da palavra. Não podemos negar a palavra. Não podemos desprezar a palavra. Não podemos zombar da palavra. Infelizmente, o cristianismo moderno está vivendo um problema gravíssimo. Por quê? Porque está justamente tentando destruir a palavra. A famosa teologia da libertação nada mais é do que um movimento religioso cristão dentro do cristianismo, tentando, digamos assim, aprimorar ou melhorar a Bíblia, atualizar a Bíblia. Vamos colocar a palavra atualizar. Hoje, quando eu liguei o computador para gravar a aula de hoje, aí o computador diz, é hora de você atualizar a sua senha. Então, uma vez por mês ele pede atualização de senha. Ele nunca permanece mais de um mês com a mesma senha. Então tem pedindo atualização. Então hoje nós temos um movimento religioso dentro do cristianismo tentando atualizar a Bíblia. Mas não é atualizar para mostrar que a gente está errado. Não, é para mostrar que a Bíblia tem erros e esses erros precisam ser corrigidos. Meu querido, se a Bíblia tivesse erro, você acha que o cristianismo estaria vivo ainda hoje? Já pararam para analisar a Idade Média? A Idade Média, ou chamada Idade Escura, também Idade Escura, né? Começou em 538, depois de Jesus Cristo, e vai até 1798, um período terrível para o cristianismo. Foram mais de 150 milhões de pessoas que morreram por causa da Bíblia. Então essas pessoas todas estavam erradas? Ao longo da história, a palavra de Deus tem sido alvo de perseguição, de ataques. Por quê? Porque o ser humano não quer se submeter à palavra. Mas a palavra de Deus, Isaías 40, versículo 8, leia comigo Isaías 40, versículos 7 e 8. A palavra de Deus é eterna. Então, Judas apresenta uma classe de pessoas dentro da igreja, se relacionando com pessoas dentro da igreja e levando as pessoas a não se submeter à palavra. E aqui ele denota que essas pessoas não têm o Espírito Santo. Ele cita 4 atitudes dessas pessoas, ou 4 frutos
da vida dessas pessoas que mostram que elas não têm o Espírito Santo. E ele começa falando da palavra. Eles não abrigam a palavra em seu coração. Lembre-se, meus amados, lembre-se da palavra dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse que viriam para o meio de vocês escarnecedores, andando segundo as suas paixões, ou seja, cristãos vivendo na carne. Como é que eu sei que alguém não tem o Espírito Santo? Ele vive na carne. E as obras da carne estão lá em Gálatas capítulo 5, verso 17 a 22. 17 a 21. Cuidado, porque o texto da Bíblia não mente. A palavra de Deus se cumpre. Então, os que andam na carne não podem agradar a Deus, porque ele não se submete às regras, não se submete às leis de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 5 a 7. Precisamos perceber isso. Isaías 40, versículo 8, olha, verso 7 e verso 8, olha o que está escrito. Isaías 40, versículo 7 e versículo 8. Diz assim, olha: seca-se a erva e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, todo o povo é erva. Verso 8. Seca-se a erva. Quem é a erva? Seca-se o povo. Cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. A palavra de Deus é o quê? Eterna. Ela não precisa de mudança não, meu querido. Ela não precisa de atualização não. Eu é que preciso ser atualizado na palavra. Eu é que preciso abrir a palavra para ser atualizado nela. Para que ela entre na minha vida e dite as regras, e dite os caminhos que eu tenho que seguir. Eu preciso da palavra. Os insubmissos não se submetem a Deus, por quê? Porque rejeitam a sua palavra. Por isso eles apagam o Espírito Santo da sua vida. Eles não têm o Espírito Santo. Judas, versículo 18, ele diz assim, né? Nos últimos dias haverá escarnecedores, andando segundo as suas paixões. Lembra que eu falei, às vezes eu fico pensando, por que o Espírito Santo insiste tanto nessa questão da prostituição, da impureza, de uma alimentação saudável? Por que o Espírito Santo insiste tanto? É porque ele está vendo que a gente está prostituindo a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus, corrompendo a palavra de Deus. Isso é prostituição, é corromper a palavra de Deus, é tornar a palavra de Deus pura e impura. Ou tornar aquilo que é impuro e impuro. Então hoje a gente encontra pregadores dizendo que Deus purificou todos os alimentos. Ora, então por que você não come sabão? Por que você não come então o sapo? Por que você não come aí o urubu? Deus não purificou todos os alimentos? Olha que falácia. A gente tem que perceber que às vezes a gente é um instrumento do mal dentro da igreja. O próprio Pedro, né, Mateus, mostra que Pedro, infelizmente, capítulo 17, Pedro, em algum momento de fraqueza, ele se permitiu contrariar a palavra de Deus. Jesus Cristo disse, eu estou indo para Jerusalém morrer, ser um sacrifício perfeito pelos pecados de vocês. E Pedro olhou para ele e disse, longe de você fazer isso. Não era Pedro que estava falando, era Satanás que estava falando na boca de Pedro. E Judas está dizendo aqui que na igreja de Deus se levantariam homens. Se você ler o capítulo todo, você vai perceber. Hein? Se levantariam homens, se levantariam líderes para viver segundo as suas paixões. Ah, eu não vejo nada de mal nisso, eu não vejo nada errado nisso. E aí hoje o cristianismo virou essa baderna, essa balbúrdia, em que as pessoas nem têm mais credibilidade no cristianismo. Perdemos a credibilidade e a confiança das pessoas. Por quê? Porque a gente vive uma mentira. E quando a gente vive essa mentira das paixões da carne, a gente apaga, a gente não mantém o Espírito Santo na nossa vida. Né? Versículo 19 está escrito aí que por causa desse comportamento de causar divisão na igreja, de sermos sensuais, essa expressão aqui, né, esse fruto da carne é terrível, né? Sensuais.
aqueles que promovem realmente a imoralidade. Em 2 Timóteo, Paulo vai explicar para Timóteo que cuidado com aqueles que entram na igreja, né, que justamente promove, levando as pessoas ao pecado. Ele fala de homens e mulheres carregados de pecado, que promove a sensualidade, que promove o adultério, promove a prostituição dentro da igreja. E se você se lembrar da mensagem de ontem, né, quando eu falei de Daniel, às vezes quem está dentro da igreja, um pecado acontece dentro da igreja. Eu até citei, né, uma igreja lá de um estado brasileiro onde eu fui trabalhar, e aí as pessoas estavam lá, tinha ancião vivendo em adultério, jovens vivendo a prática do sexo fora do casamento. Então, a igreja toda estava perdida ali, faltavam as bênçãos de Deus. Por quê? Porque um ou outro ali que estava buscando a Deus, e Deus enviou a mim para corrigir aquela situação. Então, eles também estavam sofrendo. Então, na igreja de Deus, existem aqueles que estão cheios do Espírito Santo, vivem uma vida de oração, oram no Espírito Santo, são pessoas embriagadas, encharcadas do Espírito Santo, e são essas pessoas que ainda mantêm a igreja viva. Analise as 7 igrejas do Apocalipse e você vai entender o que eu estou falando. São os consagrados, os fiéis, que ainda faz com que Deus se volte para nós com as suas bênçãos, com a sua misericórdia, com o seu perdão. Cuidado para que eu e você não sejam um estorvo. Jesus Cristo disse que os escândalos viriam para a igreja. Era inevitável, a profecia se cumpre. Mas ai daquele por quem os escândalos estão vindo para a igreja. Meu querido, Deus não de Deus não se zomba. Os escândalos virão. Homens se levantarão na igreja de Deus, se dizendo consagrados, santificados, para levar você para a perdição, para o pecado. São pessoas sensuais que promovem só a sensualidade. E se tem um pecado que hoje está destruindo o cristianismo, esse pecado chama-se sexo. Porque ele abarca, ele abraça de meninos a anciãos, de jovens a velhos. Porque você fala menino, quantas crianças hoje estão vivendo a sensualidade? Crianças que se bulinam e bulinam os outros. Jovens, adolescentes que não respeitam o seu próprio corpo. Porque ele vê adultos fazendo isso, ele vê pessoas da sua família fazendo isso, ou até são bulinados, tocados, violentados por familiares. Então essa violência sexual que tomou conta da sociedade hoje, inclusive se tornou até uma indústria, onde as pessoas ganham milhões, bilhões de dólares com a prostituição. Então, tudo isso acontece dentro do cristianismo. Judas está falando que essas pessoas não têm o Espírito Santo. Por quê? Porque são sensuais. Elas promovem o mal dentro da igreja, a divisão dentro da igreja, e ainda elas rejeitam a palavra, não são submissas à palavra. Versículo 20, não é? Vocês, porém, amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Meu querido, esse texto é um texto maravilhoso. E aqui tem duas coisas interessantes. A palavra edificar tem que ver com construção, tem que ver com edificar. Né? Tem que ver com você levantar paredes, tem que você construir uma casa. E aqui Judas diz que você edificando a fé santíssima, e a fé aqui aparece como uma casa, um refúgio, um abrigo contra essas tempestades de fora. E como é que a gente desenvolve essa fé? Paulo vai dizer como é que eu desenvolvo essa fé, como é que eu construo essa casa. Jesus Cristo também, não é?
Mas vamos para Paulo, Romanos capítulo 10. Ele diz como é que eu construo essa casa da fé santíssima, né? Essa casa que vai me permitir atravessar as intempéries e sair vitorioso na guerra contra o mal. Como é que eu desenvolvo, como é que eu construo essa casa de fé, Renivaldo? Romanos capítulo 10, verso 15 a 17. Verso 16 e 17. Diz assim: mas nem todos obedeceram ao evangelho, quando Isaías disse: o Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Então, como é que a gente edifica a nossa fé, meu querido? Primeiro é você desenvolver a sua fé, crendo, crer na vontade de Deus, crer na palavra de Deus, crer no evangelho, crer nas profecias, crer nos ensinos da palavra de Deus. E aí, como é que eu creio então, Renivaldo? Como é que eu desenvolvo a fé e o creio? Verso 17. Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. E aí o verso 18 diz assim: eu pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo ouviram. Verso 18, né? Por toda a terra se fez ouvir a voz de Deus, e a sua palavra até os confins da terra. Então, como é que eu desenvolvo o crer? É através do ensino da palavra. E como é que eu vou ensinar a palavra se eu não creio na palavra? E agora, como é que eu creio na palavra? Eu preciso ouvir a Deus. Ouvir a palavra de Deus. Então, alguns pregadores, eles costumam dizer que a nossa fé se desenvolve de 3 formas. Primeiro, é você aceitar a palavra, né? Praticar a palavra e depois você ensinar a palavra. Ouvir, praticar e ensinar. Não existe forma de você desenvolver a sua fé, mas construir uma casa de fé, como diz Judas, do que você ouvindo a palavra de Deus, praticando a palavra e ensinando a palavra. Mas Jesus Cristo também falou disso, né? Mateus capítulo 7, verso 24 e 25, leia comigo. Mateus capítulo 7, verso 24 e 25, veja que ele disse: como é que você edifica a sua casa de fé? A fé santíssima lá de Judas. Como é que você constrói essa casa? Ele diz assim, verso 24 e 25. Todo aquele que ouve a palavra de Deus, estas minhas palavras, e a pratica, é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Judas fala de um homem que construiu a sua casa, a sua fé santíssima, edificar a fé é construir. Como é que você constrói a sua fé, meu querido? Jesus Cristo disse, ouça a palavra. Paulo disse, escute a palavra. Jesus Cristo disse, pratique a palavra. E Paulo vai dizer, pregue a palavra. Precisamos ouvir, praticar e ensinar. Agora, ele diz, orando no Espírito Santo. Meu querido, como é que eu posso ouvir a palavra de Deus? Como é que eu posso praticar a palavra de Deus e depois transbordar, ensinar, falar da palavra para outras pessoas com a minha vida? Eu, às vezes, não preciso falar nenhuma palavra. Eu só preciso mostrar que Deus está agindo em mim. A maior pregação, meu querido, não é o que eu falo, mas é o que eu vivo. Então eu preciso pregar, eu testemunhar. A gente costuma dizer muito testemunhar, não é? Então eu preciso testemunhar. E para testemunhar, meu querido, eu preciso viver a palavra, eu preciso praticar a palavra. E antes de praticar a palavra, eu preciso dar ouvidos. Porque eu creio pelo ouvir. Eu preciso crer. E para crer eu preciso ouvir Deus falando. E agora o Espírito Santo vem. E ele coloca, ele imprime a palavra em meu coração, na minha mente. O Espírito Santo faz. E agora eu vou orar no Espírito Santo. Olha que coisa linda.
essa expressão, orar no Espírito Santo, é como se você, digamos assim, tivesse um amigo, né, ou um cônjuge, ou um namorado, ou uma namorada, né, um marido, uma esposa, e aí você conversa com ele, você faz tudo junto com ele. Você vai trabalhar, mas lá você manda mensagem. Você terminou de almoçar, você manda uma mensagem para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu namorado, para a sua namorada, para o seu amigo, para quem é chegado, para sua mãe, para o seu pai. Então, para deixá-lo informado. Isso é você viver na pessoa. É como se a pessoa estivesse ali do seu lado, andando ao seu lado, vivendo ao seu lado, instruindo você, dirigindo você, guiando você. A pessoa não está presente, a gente não vê o Espírito Santo, mas eu tenho certeza que ele está aqui, orientando essas palavras, orientando essas pregações, orientando essa série, para que eu e você aprenda a viver no Espírito, a andar no Espírito, a comungar com o Espírito Santo e a orar no Espírito Santo. Ou seja, ele é parte de você. Lembra de Hebreus capítulo 6, né? Ele é participante do Espírito Santo. É a mesma expressão de Judas aqui, orar no Espírito Santo, participar do Espírito Santo, andar no Espírito Santo, viver no Espírito Santo. Permitir que o Espírito Santo seja tudo na tua vida, seja tudo no teu coração, seja tudo nos teus relacionamentos. Isso é submissão. Você se submete à perfeita vontade de Deus e o Espírito Santo então guia essa vontade para onde Ele quiser. E a vontade de Deus soberana se cumpre na tua vida para o teu crescimento espiritual. Judas, ele contrasta aqui dois grupos dentro da igreja. Um grupo vivendo na carne, que não tem o Espírito Santo, e um grupo que vive no Espírito Santo, que anda no Espírito Santo, que ora no Espírito Santo, que participa do Espírito Santo, que tem comunhão com o Espírito Santo. E esse grupo aqui, ele edifica a sua fé. Esse grupo aqui, quando Jesus Cristo voltar, ele vai cantar o seguinte hino. Leia comigo Isaías. Eu amo o livro de Isaías, tá? O livro de Isaías tem uma mensagem maravilhosa. É um evangelho no Velho Testamento, sabia? Depois você pode pegar o texto de Isaías, começar a analisar, capítulo 1 principalmente, capítulo 2, onde Deus diz, vinde e andemos na luz do Senhor, capítulo 2, versículo 6, assim, Deus, ele é maravilhoso, e o livro de Isaías é um evangelho dentro do Velho Testamento. Versículo 9 de Isaías 25, versículo 9, olha o que está escrito, verso 8, vou ler o verso 8 e 9, tá bem? Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte para sempre, aleluia. E diz, e assim Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Deus te ama, meu querido. Ele é teu Pai. Ele perdoa você. E Ele está preparando algo maravilhoso para você. E Ele vai levar você para um lugar tão feliz que você vai chorar por não estar logo lá. E aí Ele vai enxugar tuas lágrimas. E aí Ele tirará de toda a terra o opróbrio, o pecado. Ele vai limpar a terra de todo opróbrio e vai trazer para nós a alegria perpétua, diz o versículo 8. Versículo 9, então naquele dia que Deus realizar essa obra maravilhosa de tirar o nosso opróbrio, de tirar nossa tristeza, nossas doenças, nossas enfermidades, nossas lutas, nossos fracassos, e acima de tudo, Deus tirar da minha natureza o pecado. Naquele dia, eu vou cantar esse hino aí, verso 9. Eis que este é o meu Deus. O verso está com o nosso, tá? Mas você pode ler com o meu. Este é o meu Deus que eu estava esperando. Na sua salvação, eu me alegrarei. Este é o Senhor a quem eu estava esperando. E na salvação dele, eu me alegrarei e exultarei. Não é lindo este hino? Por quê, meu querido? Porque eu edifiquei a minha fé. Eu construí uma casa de fé.
Esta casa é alicerçada pela palavra de Deus. Ela é embelezada, ela é enfeitada pela palavra de Deus. As paredes são as regras. As portas são as normas, são as instruções. E a fechadura é o próprio Deus. Então eu edifico a minha casa, eu edifico a minha fé, quando eu coloco o meu coração para ser a morada de Deus. E a morada de Deus nada mais é do que eu deixar que a palavra de Deus dite as regras da minha vida, encaminho os meus labores, as minhas escolhas, os meus sentimentos, meus pensamentos, meus desejos, minhas vontades, minhas emoções. A palavra de Deus é tudo na minha vida, a palavra de Deus é tudo. Então o Espírito Santo, ele mora em mim. Eu vivo no Espírito Santo. Quando eu permito ao Espírito Santo controlar, dirigir, guiar a minha vida para fazer toda a vontade de Deus. Isso é o que Judas está dizendo aí. Agora, no final aí, ele diz que a gente precisa cuidar para que algumas pessoas que estão se desviando da fé, elas voltem atrás, elas voltem para os braços de Deus. Tá? O Judas está atrás do Apocalipse, tá, gente? Quando você abrir o livro do Apocalipse, no primeiro capítulo aí do lado, atrás de Apocalipse está Judas. E aí no verso 22, né, ele diz: compadecei-vos daqueles que estão em dúvida. Percebe aqui agora a questão? Eu preciso ser fiel, eu preciso ser um homem de fé, para que outros, ao olhar para mim, eles não tenham dúvida. Eles não sejam arrastados ao pecado, não sejam escandalizados. Então na igreja eu vou ter duas atitudes. Ou eu edifico a fé de outras pessoas pela edificação da minha fé, pela construção da minha casa de fé, ou eu vou levar outras pessoas a viver com aquele grupo, ou para aquele grupo daqueles que desviam as pessoas da fé, dividem a igreja e causam confusão na igreja de Deus. E aí ele diz para que a gente salvar essas pessoas, aí é trabalhar, né, testemunhar. Lembra que eu falei que a edificação da fé vem pelo ouvir, praticar e pregar a palavra? Então a gente tem que trabalhar pelos outros, pela salvação do outro. E a gente tem que ter cuidado para a gente não se contaminar com este mundo. Ou seja, a gente tem que se manter puro. O Espírito Santo quer uma geração pura. Tito capítulo 2, versículo 13, diz que Deus está preparando uma geração pura, irrepreensível para a vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Meu querido, quer você viver uma vida no Espírito Santo? Quer você orar no Espírito Santo? Qual é a classe que você faz parte na sua comunidade de fé? Dos que dividem a igreja, dos que não têm o Espírito Santo, ou daqueles que oram no Espírito Santo? Daqueles que edificam sua fé, sua santíssima fé? Eu quero que você faça parte desse segundo grupo aí. Dos que edificam a sua fé santíssima, orando no Espírito Santo. Que o Espírito Santo hoje abra o teu coração para você ouvir a voz de Deus, para você ouvir a palavra de Deus, para você praticar a palavra de Deus e para que com a sua vida você dê testemunho do grande milagre que Deus tem feito na tua vida. Você precisa ser um milagre de Deus para o mundo. Um milagre de Deus transformando você, tirando de você aquela vida pregressa, pecados acariciados. Deus tem que purificar você para que você seja uma carta de Deus, para que você seja um espetáculo ao mundo e para que você seja um testemunho vivo do grande milagre que Deus pode fazer na vida de outras pessoas quando Ele faz o milagre em você. Deixa o Espírito Santo operar isso hoje. Quer você deixar o Espírito Santo fazer essa obra maravilhosa em tua vida? Então ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos diante de Ti, meu Deus. E diante de Ti desejamos viver eternamente. Perdoe-nos as nossas falhas e nós queremos edificar a nossa fé, Senhor. Queremos construir essa casa de fé, essa fé santíssima, alicerçada no ouvir da Tua palavra, no crer na Tua palavra, no obedecer a Tua palavra e no disseminar, testemunhar da Tua palavra. Então abra o nosso coração
e abriga o Espírito Santo em nós. Transforma-nos. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, nós te agradecemos. Amém. Amém.